uma espécie de mosca que tem perna de louva-a-Deus e come mosquitos acaba de ser descoberta no Brasil. A espécie classificada como Hemerodromia mística é capaz de se alimentar de diferentes fases da vida de borrachudos, conhecidos também como simulídeos, que tem uma picada bastante dolorosa. E o mais interessante é que essa mosca emergiu de dentro de um casulo de um simulídeo, demonstrando um caso clássico de inquilismo, onde ela usa o casulo vazio após se alimentar, após predar a pupa. O nome da espécie faz menção à personagem mística dos X-Men, que é capaz de mudar de forma e se camuflar para enganar os seus adversários. Os adultos da mosca, além de se alimentarem de borrachudos, podem também se alimentar de outros mosquitos e de outros insetos. Então é importante salientar que esses animais funcionam como barreiras ecológicas, tendo em vista que os borrachudos mesmo são incriminados pela transmissão de patógenos que causam a oncocercose ou a cegueira dos rios. Ressalto também a importância de se conservar ambientes como, por exemplo, a Mata Atlântica, onde essa mosca ocorre e é um importante bioma brasileiro. Curtiu? Comenta e compartilha. Por que as mariposas têm olhos nas asas? Tem que se perguntar o seguinte: quem tem, sobreviveu. Quem não tem, foi predado pelo predador. Chama-se seleção natural. É assim que funciona, não tem nada que você pode fazer contra isso. Curtiu? Comenta e compartilha. Essa aranha vive dentro da água e respira oxigênio atmosférico em uma estratégia fantástica. Notem que ela tem uma bolha de ar ao redor do seu abdômen. Então, ela deposita essa bolha na teia que ela constrói dentro da água. Então, ela vai até a superfície, captura o oxigênio atmosférico, leva até a sua teia e forma uma grande bolha de ar que ela pode respirar esse ar tão logo seja necessário, né? Então ela fica o tempo todo dentro da água, ela sai para caçar, ela puxa a sua presa para dentro da água, inclusive se alimenta dessa presa dentro dessa bolha e acaba passando a vida inteira na bolha criando seus filhotes. Esse besouro vai invadir o interior desta árvore e vai matar essa árvore, mas eu quero te contar essa história porque é uma das histórias mais impressionantes que você vai ouvir essa semana. Dá uma ligada porque esse besouro, ele entra na árvore, a árvore libera algumas substâncias de defesa, mas pode ser tarde demais, porque o besouro libera um feromônio que vai bloquear essas substâncias de defesa da árvore e vai atrair outros besouros, inclusive fêmeas, que vão copular e vão colocar ovos e as larvas vão eclodir no interior da planta. E, obviamente, essas larvas, né, que são diferentes do adulto, elas vão comer o interior dessa árvore até matá-la totalmente. As substâncias de defesa da árvore não fazem efeito contra o besouro, então ela já sabe que vai morrer, então ela começa a liberar substâncias como se fossem carboidratos que vão nutrir as outras plantas da mesma espécie que estão nesse mesmo ambiente. Então ela acaba ajudando o ecossistema ao seu redor, em seu próprio, vamos dizer assim, né, malefício, mas ela ajuda os. Como é que os besouros aquáticos respiram dentro da água? Esses caras, dentro da evolução dos insetos, eles vieram do ambiente aquático, conquistaram o ambiente terrestre e retornaram para o ambiente aquático. Nota que eles têm uma bolha de ar, tá vendo? Debaixo do seu abdômen ali, eles respiram através de traqueias, então eles capturam o ar atmosférico e guardam uma bolha embaixo do abdômen. E os seus apêndices, né, suas pernas, são modificadas para o nado. A gente vê várias cerdas ali para nadar. E o legal é que eles podem deixar o ambiente aquático e voar no ambiente terrestre, né? Aqui tem uma imagem de um besouro aquático simplesmente saindo no ambiente terrestre e alçando seu voo. E assim ele consegue explorar outro corpo d'água, que é onde ele efetivamente vive e obtém seu alimento. Qual é o papel da bromélia no desenvolvimento de anfíbios? Você vai pirar com esse vídeo, porque esta espécie de anfíbio, ela toma conta dos seus filhotes, então ela tem uma pequena poça d'água com pelo menos 6
girinos e ela tem que tomar conta dos 6 e essa poça d'água está secando, então ela está com um grande problema, porque ela precisa mover esses 6 girinos para outro local para que ela possa alcançar o seu sucesso reprodutivo, que é criar os seus filhotes. Então ela coloca um a um esses girinos nas suas costas e ela começa a subir uma árvore, e se você fizer uma equivalência, essa árvore é a mesma coisa de uma mãe colocar um bebê nas costas e escalar o Empire State, só para você ter uma ideia. E ela vai encontrar essas bromélias arborícolas que são chamadas de plantas berçário, e você vai entender por quê, porque em cada uma dessas bromélias, esta mãe ela vai colocar um dos seus girinos. Por que não coloca tudo junto? Porque se aparecer um predador ali, come todos de uma vez. Então ela vai espalhar esses girinos em cada uma dessas bromélias. Ela tem que ter pelo menos 6 bromélias, uma para cada um. Só que tem um detalhe, não tem alimento nessas bromélias por enquanto para esses caras. Então ela vai colocar um ovo não fertilizado em cada uma dessas bromélias e esse ovo ele vai servir de alimento para esses girinos. E, obviamente, esse ovo ele não é suficiente, então ela tem que estar constantemente à procura de alimento para esses caras e, obviamente, em algum momento essas bromélias serão colonizadas, principalmente com larvas de insetos, mosquitos, etc., mas ela vai colocar ovos ali enquanto ela conseguir. Esses girinos eles vão se desenvolver e, em algum momento, eles vão estar desenvolvidos o suficiente para deixar essa bromélia completar o seu ciclo de vida. As moscas são capazes de picar e se alimentar de sangue? Vamos dar uma olhadinha próximo aqui no aparelho bucal da mosca. Dá uma olhada aí, porque esse aparelho bucal ele é totalmente evoluído para picar, para dilacerar a sua pele. Se nós colocarmos esses aparatos bucais separados, a gente vai ver que a gente tem aí 6 grandes aparatos que são lâminas, na realidade, e que têm funções diferenciadas, né? Se nós pegarmos essas 2 lâminas, elas funcionam como uma tesoura que vai abrir uma parte da sua pele, né? E nós temos 2 outros aparatos bucais que vão funcionar como se fossem 2 limas que vão trabalhar aí para fazer com que haja um fluxo sanguíneo naquele orifício. E, por último, nós temos uma espécie de, como se fosse uma piceta, né, que vai injetar um anestésico para você não sentir dor. E, por último, nós temos o aparato bucal central, que funciona como um grande canudo, que vai chupar esse sangue. E é assim que as moscas hematófagas elas picam. Curtiu? Comenta e compartilha. Quando você vir o que essa ave faz com os seus filhotes, você não vai acreditar. Isso aí é uma ave chamada de bico de sapato, uma ave africana, né, que se parece com uma garça, mas tem essa característica aí peculiar. O fato é que ela tem 2 filhotes jovens para criar e ela é uma ave que se alimenta exclusivamente de peixes e alguns anfíbios também, como rãs, sapos, etc. Esses filhotes eles são totalmente dependentes da sua mãe durante uma grande parte da vida e eles precisam ser alimentados até que eles possam voar. Mas a grande realidade é que essa mãe ela tem 2 filhotes com uma diferença de 3 dias de idade. Um nasceu 3 dias antes e, consequentemente, é um pouco maior, e o segundo filhote nasceu 3 dias depois e é menor. Então ela vai priorizar um dos seus filhotes, que geralmente é o maior. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela já percebeu que não tem como alimentar 2 filhotes, então ela vai garantir a sobrevivência de apenas um. Ela já fez a sua escolha, ela começa a alimentar o filhote maior e, obviamente, o filhote menor ele será abandonado à sua sorte para morrer, literalmente, porque é assim que acontece no ambiente natural e a gente tem que parar de romantizar os animais silvestres. Ele vai morrer e vai garantir a sobrevivência do seu irmão mais velho. Curtiu? Comenta e compartilha.